Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Essa solenidade, amados irmãos e irmãs, ela diz respeito a estes dois grandes apóstolos e, de modo especial, amados irmãos e irmãs, os dois maiores apóstolos. E pensemos bem, nosso Senhor chamou aqueles 12 primeiros lá para estarem com Ele. Depois da traição de Judas, escolheram também Matias para compor o número dos 12, que é um número significativo, onde nosso Senhor quer restaurar as 12 tribos de Israel, na nova aliança, agora com os 12 apóstolos. Depois de chamar os 12, o Senhor chama outros como apóstolos também, como Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo e tantos outros ali dos primeiros séculos que se uniram ao colégio dos 12. E quando nós olhamos para a história de vida desses apóstolos, todos eles, amados irmãos e irmãs, sem nenhuma exceção, demonstram uma grande vida heróica, uma santidade muito grande, porque eles foram íntimos do Senhor, porque eles acompanharam o Senhor desde perto, desde o princípio do seu ministério público. Então eles receberam do Senhor o dom do Espírito Santo para revelar toda aquela intimidade que eles tiveram com Cristo ao longo da sua vida itinerante, como pregador em toda a Galileia, a Judéia, até a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. E se esses 12 apóstolos já eram grandes, Pedro e Paulo, eles se destacam entre estes 12 como os dois maiores. Por isso que a igreja honra Pedro e Paulo com uma solenidade. Os apóstolos, a maioria deles, se celebram uma festa no calendário da igreja, mas Pedro e Paulo não. Eles são uma solenidade, que também nós as celebramos sempre que não cai o dia de São Pedro e São Paulo, que é 29 de junho, quando não cai no domingo, sempre fica entre o 28 e o 4 de julho, esse domingo, nessas datas, justamente porque a igreja celebra, nesses dois grandes apóstolos, uma das suas características. A gente fala, no sentido mais teológico, uma das suas notas que compõem a igreja. Quando nós professamos o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo um pouco mais longo, nós rezamos no final dele assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. São as 4 características fundantes da igreja, né? Que ela é una, é uma só, fundada por nosso Senhor, e tem unidade em si mesma, com nosso Senhor sendo a cabeça, o Papa a cabeça visível, nós os membros, né? Ela é santa porque Jesus instituiu a igreja justamente para santificar o mundo. E é por isso que a igreja é santa. Embora nós, seus membros, sejamos sujeitos ao pecado, a igreja nos santifica. Ela é santa porque a sua cabeça e o seu espírito, né, aquele que a conduz, o Espírito Santo, são santos, né? Então a igreja não tem como, às vezes escuta essa expressão, né? Santa, igreja santa e pecadora. Não existe igreja pecadora, né? Pecadores somos nós, né? A igreja, ela é santa e ela santifica aqueles que são fiéis à sua doutrina, aos seus ensinamentos e aos seus costumes, né? A sua moralidade, né? O modo de viver, né? A igreja é una, santa, ela é católica, né? Porque ela é para todo mundo, ou seja, ela é para a salvação de todos os povos. Ninguém, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nada está excluído da igreja, porque ela é instrumento de salvação para toda a humanidade, de todos os tempos e lugares e nações. Então a igreja ela é católica, quer dizer universal. Mas hoje nós não estamos, né, amados irmãos e irmãs, hoje nós não estamos aqui explicando a natureza da igreja. Estou puxando isso porque essa última nota é justamente esta verdade de fé que nós professamos
e que nós rezamos hoje, ou seja, que a liturgia vem ensinar para nós, que a nossa igreja ela é apostólica. O que quer dizer que a nossa igreja é apostólica? A gente, se às vezes dá uma volta ali na rua, passa por aqui ou por lá, a gente vê uma plaquinha de igreja assim, né? Igreja Apostólica Chama Viva, sei lá, algum homem ali se denomina pastor e inventa um nome para sua igreja, ele põe lá apostólica, né? E ele faz inspirado naquilo que é a própria nota da igreja, né? Justamente, né? Copiando aquilo que já professamos desde o início da nossa fé. A nossa igreja é apostólica, por quê? Porque ela tem como fundamento a fé que os apóstolos professaram. E qual é a fé que os apóstolos professaram? Aquela que eles receberam do próprio Cristo. Aquela que o próprio Deus, por meio de nosso Senhor, revelou. E mais, aquela que o próprio Pai inspirou em São Pedro. No evangelho que nós ouvimos, São Pedro responde a Jesus quando ele pergunta para os seus apóstolos, depois de inquiri-los sobre qual era a opinião das multidões a respeito dele, e eles dão aquelas respostas que as pessoas tinham no seu senso comum no tempo de Jesus, que ele era um grande profeta, que ele era um homem de uma grande pregação, que ele era como um daqueles profetas do passado, ou até mesmo como João Batista. Mas nosso Senhor pergunta para os seus apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? É óbvio que nosso Senhor não estava contente com aquela resposta, no sentido de que não era a resposta verdadeira a respeito de quem ele era, da sua natureza. E aí ele pergunta àqueles que têm intimidade com ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E então São Pedro toma a frente e responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de São Pedro. E que diz Jesus a ele, feliz és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, porque não foi carne humana, porque não foi um homem que te ensinou isto, mas o meu Pai que está no céu. Aqui, amados irmãos e irmãs, São Pedro faz uma profissão de fé que ele só poderia fazê-lo, e nosso Senhor deixa isso bem claro, porque o Pai revelou a ele. Ou seja, a nossa igreja foi fundada sob uma confissão de fé dada pelo próprio Deus. E a essa resposta de Pedro, e a esta bem-aventurança, por ele ter o seu coração aberto aos ensinamentos de Deus, por Pedro estar atento à palavra do Pai, ele pôde então dar esta resposta. E ele o faz em nome dos 12 apóstolos, ou seja, São Pedro foi dotado pelo próprio Deus de uma autoridade acima dos 12. E por isso que ele preside, né? Ele é aquele o primeiro entre os 12. É aquele que depois vai presidir o colégio dos apóstolos, que vai ter aquela voz de comando, aquele que vai estar à frente como guardião daquela doutrina que ele mesmo recebeu do Pai e de Cristo. E aí então, o que diz nosso Senhor em seguida? Ele diz, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra é esta? A pedra da confissão de fé do apóstolo Pedro. Sobre essa confissão de fé que ele fez, foi fundada a igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa igreja, a igreja católica, ela é de constituição divina. Quem fundou a nossa igreja foi o próprio Deus encarnado. A nossa igreja não surgiu de um cisma lá dos ortodoxos, ela não surgiu lá, como a gente ouve falar, né, do Constantino que inventou a igreja católica, ela não surgiu como uma deturpação. Não, a nossa igreja, ela tem uma fundação divina. Foi o próprio Deus que a instituiu.
e a instituiu sobre os apóstolos. E os maiores apóstolos, aqueles que deram um testemunho mais perfeito, mais fiel, estes são Pedro e Paulo. E por isso que, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós estamos reafirmando o quê? A apostolicidade da nossa igreja, ou seja, que a nossa fé, ela vem à nossa igreja, ela remonta aos apóstolos e aos seus sucessores, de maneira ininterrupta. Ou seja, amados irmãos e irmãs, nós temos aqui hoje como nosso pastor, o que guia a nossa igreja na Arquidiocese de Florianópolis, o nosso arcebispo Dom Wilson. E Dom Wilson foi ordenado por alguns bispos, e esses bispos foram ordenados por outros bispos. E se nós puxarmos todas as ordenações, vai chegar lá num dos 12 apóstolos, ininterruptamente. Ou seja, a ordem que o nosso arcebispo tem como sucessor dos apóstolos vem diretamente dos 12 apóstolos, de um dos 12 que foram instituídos por nosso Senhor. Se nós hoje temos como aquele que governa a igreja, a cabeça visível, o Santo Padre, hoje é o Papa Leão XIV. Foi esse o nome que ele escolheu, 14, porque é o 14º deste nome. Se nós puxarmos a história dos papas, nós vamos ver que, ininterruptamente, sem nenhuma interrupção, desde Pedro até hoje, até os dias de hoje, sempre teve um bispo legítimo, legitimamente ordenado, ocupando a cátedra de Pedro. E mais, nós acompanhamos o conclave, a eleição que elegeu o Papa Leão. E não foi dito para ele, quando ele foi eleito, que ele era sucessor de Francisco. Ele é sucessor de quem? De Pedro. Porque a cátedra, amados irmãos e irmãs, do Papa, ela está fundada sob a fé que Pedro professou. Os predecessores são os outros papas, aqueles que precederam ao Papa Leão, mas ele não sucede aos outros papas. Assim como todos os outros, eles são sucessores de quem? De São Pedro, o primeiro Papa, aquele que governou a igreja por primeiro. E governou a igreja sob a autoridade do próprio Cristo, que diz a ele o quê? Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que tu ligares aqui, será ligado lá. O que desligares aqui, será desligado nos céus. Isso é uma potestade, né? Ou seja, de guardar a doutrina, né? Essas chaves são a guarda do tesouro da fé, ou seja, aquilo que nós professamos. E por isso que nosso Senhor diz que o poder do inferno não pode prevalecer sobre a igreja. O que quer dizer isso? Que os demônios vão lutar contra a gente, atacar, tentar destruir o Vaticano, derrubar as igrejas do mundo todo? Não. Quer dizer que, enquanto a igreja existir visivelmente neste mundo, nós católicos sempre iremos crer, professar a doutrina verdadeira que nosso Senhor transmitiu. E onde é que está a síntese dessa doutrina? E que nós podemos repetir todos os dias, na oração do creio, no símbolo dos apóstolos. Bem simplesinha, sabemos de cor, rezamos todos os domingos na missa. Iniciamos o terço rezando sempre, ele nem presta atenção, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que vai indo assim, até igual narrador de futebol, né? Quando vê, chegou lá, né? No amém, no final. Né? Mas, enquanto a igreja professar essas verdades de fé, enquanto cada um de nós professar esse símbolo, ali estão contidas aquelas verdades que o próprio Cristo ensinou a nós, que ele transmitiu aos seus apóstolos e que nós, sem nenhum perigo de erro, professamos. Outra coisa que o inferno não pode prevalecer é que o Senhor deixou os 7 sacramentos para a santidade do seu povo. Ou seja, enquanto a igreja administrar estes sacramentos, nós sempre seremos santificados por eles.
nós sempre receberemos o dom da graça. Por isso que é importante para